Beleza. Bom, pessoal, então é o seguinte. Hoje nós temos aqui uma aula de elementos de máquinas, tá? A gente finalizou, né? Eu passei para vocês na última aula o material e a gente passou ali o passo a passo sobre transmissão, parafuso sem fio e coroa, tá? A próxima unidade, e também a última, é essa aqui de elementos de fixação e união. Aí vocês vão lembrar que a gente já meio que viu isso numa aula de manutenção, né? Que a gente fala, isso aqui é uma cupilha, isso aqui é um pino, contrapino, porca, formas de trabalho e tudo. Na parte de manutenção, a gente viu algumas coisas disso aí. Mas como a exemplo lá dos rolamentos que tinha nas duas disciplinas, eu vou aproveitar a aula aqui de hoje aqui para fazer alguns comentários a mais, para mostrar esses elementos novamente para vocês, esses elementos de fixação. Eu tenho um material diferente que eu encontrei nos meus arquivos, uma apostila diferente, que traz mais informações. E aí, no passo a passo ali, a gente vai complementando, tá bom? Então, essa aula aqui de hoje, vamos dizer que é um complemento daquele trechinho de aula de manutenção que a gente falou lá de alguns elementos de fixação de componentes, tá bom? É um assunto curto que a gente vai falar aqui hoje, não é muita coisa, tá? Eu acredito que em 50 minutos, na primeira aula, a gente consegue finalizar aqui rapidinho. Essa apostila que eu vou passar a apostila aqui, a gente vai lendo e vai comentando algumas coisas. Eu vou colocar lá no portal de vocês, eu não coloquei ainda, mas acabando aqui eu coloco lá. E dependendo do tempo que a gente conseguir finalizar esse assunto, eu vou aproveitar o restante da aula para fazer uma coisa que eu acho que é necessário. Necessário não, é um bônus a mais. É um bônus a mais. Eu vou aproveitar que eu tenho aqui algum material, um certo conhecimento aqui na parte de bombas, que foi uma vez eu comentei alguma coisa, que eu acho que foi até o Reginaldo mesmo, que demonstrou um certo interesse, perguntou algumas coisinhas ali sobre se o reservatório pode ser acima ou abaixo da bomba e tal. Como eu sei que isso existe em toda a indústria, e pouquíssima gente consegue entender essas questões hidráulicas de sistemas de bombeamento, faz para os cocos e normalmente faz errado, eu vou pegar o finalzinho da aula ali para fazer um apanhado geral ali de algumas informações para que vocês tenham ali pelo menos uma noção do que se trata. Bom, acho que é um aproveitamento legal do nosso prazo aqui para uma informação a mais. Tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é compartilhar a tela, né? Inclusive, peraí, vou fazer uma coisinha aqui, que aí quem quiser acompanhar o PDF aberto, pode acompanhar. Um minuto. Estou lançando aí no WhatsApp, no grupo aí, pessoal, um PDF da apostila que eu vou acompanhar aqui, tá? É uma apostila, se vocês forem analisar essa apostila, ela é meio que um resumo de tudo que a gente já viu aqui em elementos de máquinas. Vai falar de polia, correia lá atrás, vai falar de rolamento, né? E o primeiro capítulo dessa apostila é sobre elementos de fixação, que é o que a gente vai conversar aqui agora. A gente vai passar algumas páginas aqui, a gente vai fazer alguns comentários, tá joia? Vou compartilhar. Beleza, compartilhando, deixa eu ocultar isso aqui, jogo para cá, e já coloco aqui, todo mundo vendo minha tela aí, a tela inteira? Sim. Tá, ô John, deixa eu falar antes, o Rafael pediu para dar o recado, porque a sala de campanha lá agora vai atrasar, porque ele tá fazendo estágio, aí acho que tá pegando táxi, entendeu? Rapaz, ele mora onde? Ele mora aqui no posto de Aguanil ali, ó. Rafael mora em Aguanil. Rapaz, de táxi vai. Rafael mora em Aguanil, naquele posto da BR. Entendi. Não, beleza, tá tranquilo, né? Só se ele não quiser quebrar, ele vai ter que arrumar um jeito de transporte diferente do táxi, porque, nossa senhora. Vamos lá. Porque eu acho que esse táxi ali passa e pega conjunto, entendeu? Ah, tá, entendi. Meio que quase um coletivo. Isso. Pode mandar uma mensagem para ele, pode falar que tá tranquilo. Beleza. Vamos lá, então. Aqui, ó. Elementos de fixação.
A gente vai ver que durante ali o trabalho numa oficina mecânica, nessa questão de montagem, né, até mesmo na questão de manutenção de peças, eventualmente a gente vai ter que unir algumas peças ali. Elas não vão trabalhar isoladas, elas precisam ser unidas de alguma forma, tá? Essas uniões, elas podem ser permanentes ou temporárias, né? Dependendo do tipo de elemento de união que a gente utilizar, ela vai ser fixa. No caso de uma solda, por exemplo, é uma união fixa, né? Uma montagem fixa que eu só consigo desmontar aquilo se eu quebrar alguma coisa. É uma desmontagem indestrutível, vamos dizer assim. Rebites também é dessa forma, uma união fixa. Acaba que, se eu for fazer uma união com parafusos, por exemplo, aí é uma união temporária, né? Da mesma forma que eu fiz aquela união, eu consigo desmontar ela também, tá? Normalmente, a gente acaba vendo esses elementos de fixação e nem dá muita importância para eles, porque é comum, é do dia a dia. Acaba que a gente tem que conhecer um pouquinho mais deles para ver se eles estão bem especificados, se eles estão corretos. A solda mesmo, por exemplo, existe um dimensionamento daquele cordão de solda que eu tenho que fazer. Dependendo da atividade que eu estou executando, numa oficina, numa montagem metálica, eu vou ter que utilizar um parafuso específico, com material específico, né? Eu lembro que no começo do semestre, eu montei aqui uma aula para vocês, que eu trouxe um vídeo do Lito, aquele mecânico de aviação. Vocês estão lembrados? Eu vi um episódio lá, naquele canal lá, de uma explicação que ele deu lá a respeito de uma queda de avião, né, do relatório lá, o que aconteceu para o avião cair. É que uma das janelas simplesmente saiu em voo. O avião estava voando, estava pressurizado, a janela foi cuspida para fora. Aí, na perícia lá, eles descobriram que o problema é que o mecânico ele era míope. Aí ele não poderia trabalhar de óculos, né? Questão de segurança lá, ele tinha que usar óculos de segurança, o óculos de segurança não tinha grau, então ele trabalhava com óculos de segurança sem grau. Na hora de fazer a montagem daquela janela depois de uma manutenção, ele pegou uns parafusos errados, né? Com um tipo de rosca diferente. Aí, resultado, né? Aqueles parafusos não estavam ali bem especificados para aquela função. A pressurização e as tensões ali da fuselagem simplesmente cuspiram a janela para fora. O avião teve um problema lá e teve que fazer um pouso de emergência. Tá? Essas coisinhas que a gente tem que começar a entender para ver, opa, peraí, tem uma norma que fala de parafuso, tem uma norma que fala sobre rebite, tem uma norma que vai falar sobre esse assunto e sobre aquilo lá. Bom, nesse material que eu trouxe aqui para vocês, eu vou passar aqui alguns desses elementos, tá? E a gente vai fazer alguns comentários sobre eles, né? No corpo aqui dessa apostila, que eu até já passei para vocês aí, são referenciadas algumas normas, tá? E eu vou trazer alguns complementos aqui que não estão na apostila, alguns comentários a mais que eu acho que é interessante para quem quiser aprofundar, né? Nosso esquema aqui é mostrar um norte para vocês, para saber onde pesquisar as informações, e à medida que for necessário, ou quem quiser aprofundar, já tem uma orientação de onde pesquisar. Bom, então vamos lá. Primeiro que a gente vai falar aqui é sobre esse rebite. O rebite nada mais é, pessoal, que uma forma de união permanente entre chapas, né, de uma chapa fina, uma chapa grossa, né? Eu vou fazer uma união permanente entre essas chapas. Ah, Jonathan, mas o rebite eu posso cortar a cabeça dele ali, de fato, né? Mas ainda assim é uma união permanente. Para você fazer essa separação das chapas ali, cortando a cabeça, você está destruindo o rebite, né? Consequentemente, se você tem que destruir alguma coisa, aquilo ali é uma união permanente. Joia? O que a gente vai perceber dessa questão de rebite? Nada mais é do que vamos dizer assim, um pino, mas que ele tem algumas propriedades de deformação, né, de plasticidade, que eu preciso que ele tenha para que eu faça certas coisas com ele. Deixa eu explicar melhor. Vamos dizer que eu tenho duas chapas, que nem esse caso mostrado aqui nessa ilustração. Eu tenho duas chapas que precisam ser fixadas. Por N motivos. Isso aqui é uma carcaça de um equipamento, ou isso aqui é uma estrutura metálica que eu estou fazendo, aí eu preciso fixar essas duas chapas de alguma forma, eu não quero usar solda,
né, eu posso usar um rebite, que é esse caso aqui. Um detalhezinho, eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui na câmera, aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. O rebite nada mais é do que o seguinte: eu tenho uma cabeça que vai servir como anteparo. Eu vou colocar essa parte aqui do corpo do rebite transpassando entre as chapas que eu quero prender, de forma que o corpo desse rebite ele sai um pouco para fora e eu consiga deformar essa cabeça que saiu para fora aqui para formar uma nova cabeça abaulada que nem essa aqui. De tal forma que eu não consigo mais remover esse rebite e as chapas estão presas aqui. O rebite ele tem um material específico. Se eu for puxar essa chapa para esse lado e essa chapa para esse lado, o rebite ele vai ter que resistir uma carga de cisalhamento, né? Vocês sabem o que é cisalhamento. A quantidade de rebites que eu vou colocar aqui para fazer essa união vai depender desse esforço de cisalhamento que vai ter que resistir, porque às vezes um só não resiste. Aí eu vou colocar mais rebites para conseguir, no coletivo deles ali, resistir a essa carga de cisalhamento que acontece. Ok? Aqui, ó. E essa deformação que eu falei para vocês aqui, né, ela pode ser com martelo hidráulico, com uma rebitadeira hidráulica, ela pode ser com esse rebite a quente ou a frio, né, vai depender do tipo de atividade que está sendo executado, do procedimento que vai ser adotado para fazer essa montagem, tá? Olha aqui, eu tenho uma tabela aqui que vai me mostrar diferentes tipos de cabeças de rebite, né, e aqui algumas aplicações para ele. Vamos falar aqui rapidamente. Esse aqui, o cabeça redonda larga, é o normal, né? Vocês podem perceber que essas dimensões elas são todas padronizadas em razão do diâmetro dele. A cabeça é 2 vezes o diâmetro. Aqui vocês vão ver isso aqui também. Esses de cabeça escariada, eles têm uma angulação específica, vai depender do tipo normativo desse rebite, né? Por exemplo, esses dois aqui que são os mais comuns. Largamente utilizados devido à resistência que oferece. Cabeça escariada e cabeça escariada chata estreita. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Imagina que nessa chapa aqui, ó, eu preciso fazer essa união com o rebite, só que eu não posso ter nada passando acima da linha da chapa. Ou seja, se eu passar a mão aqui, não pode ter nenhum calombo aqui, não pode ter nada que impeça um deslizar em cima dessa chapa. Aí o que eu faço? Eu pego uma broca, a broca ela tem um perfil triangular, correto? Eu vou e faço aqui um escareamento na entrada desse furo aqui. De tal forma que na hora que eu entrar com esse rebite, esse perfil da cabeça aqui, ele vai ficar acoplado nesse escareamento que a gente fez aqui com a broca. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ele tem aqui ó, um ângulo de abertura aqui da cabeça escariada de 90 graus. A maioria das brocas tem 90 graus. Então é só fazer esse perfil aqui com a broca que a gente está fazendo o furo. Ou melhor, né, eu tenho aqui uma broca para fazer o furo, aí eu pego uma broca maior e faço esse escareamento aqui da superfície da chapa. Bom, aí essa cabeça escariada fica alojada e não fica nada transpassando para fora da chapa. No caso, uniões que não admitem saliências. Cabeça escariada com calota, cabeça tipo panela, empregada em uniões que admitem pequenas saliências. Vocês podem ver que ele sai para fora, mas não tanto feito essa cabeça redonda aqui. Bom? Cabeça cilíndrica, usado nas uniões de chapas com espessura máxima de 7 milímetros. 7 milímetros, chapa já tem 1/4, né? 1/4 é 6,35, então é 7 aqui. Olha? Tem um rebite que vocês conhecem, que é esse aqui, ó, esse rebite pop. Vocês sabem que tipo de rebite é esse? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Talvez não conheçam por esse nome aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu tinha 18 anos, meu primeiro serviço, assim, de verdade na vida, foi numa loja de cozinha planejada. Aí, as montagens dos armários que a gente fazia lá, com esse tipo de rebite aqui. Quem conhece esse rebite? Todo mundo. Ah, tudo bem. Esse é o mais comum. Pois é, eu tenho uma rebitadeira, quer ver? Rebite pop, rebitadeira. Eu pego essa rebitadeira aqui,
Aí eu vou pegar aqui, que na mesma imagem tem os dois. Eu pego esse rebite aqui, ó, coloco aqui dentro da rebitadeira. Aí eu faço um furo lá, que eu vou unir duas chapas lá do meu MDF, lá do armário que eu montava, e vou inserir essa parte mais calota aqui, ó, mais calosa, essa parte mais gordinha aqui do rebite. À medida que eu vou martelando aqui na rebitadeira, né, como se fosse um alicate de pressão aqui, né, ele vai puxando essa haste. Essa cabeça aqui, ela é deformável, é um alumínio aqui mais macio, aí ela vai fazendo tipo naquelas buchas que quando você vai colocar um quadro na parede, aí você vai, enrosca o parafuso, ela não fica mais larga e trava. É a mesma coisa, né? No caso aqui, isso aqui vai entrando para dentro, vai deformando o alumínio e vai travando ali o que você precisa travar. Box de banheiro a gente monta com isso aqui também. Okay? Isso aqui é um rebite, né? A lógica dele é a mesma coisa que aquele rebite industrial. Eu estou mostrando aqui para vocês. Só que aí eu tenho diversos outros tipos também, né? Por exemplo, eu posso ter um rebite de tubo, né? Ele não é um eixo, um eixo rígido, feito esse que eu mostrei anteriormente. Ele é um rebite de tubo em que as pontas são deformadas para fazer o travamento e prender. Né? Aqui de tubo também. Rebite explosivo, isso aqui fica mais ainda saliente, mas ele é vazado internamente. Ok? Aí, pessoal, seguinte... vocês concordam, então, que esse rebite ele tem que ter um comprimento padronizado? Eu não posso pegar, por exemplo, um rebite aqui que o corpo dele vem até aqui em cima, porque depois eu vou ter dificuldade para deformar isso aqui, e ele não vai travar aqui embaixo, ele tem que travar aqui, ó, né? Ou seja, se a gente for ver aqui embaixo, aqui, ó, tem uma continha que a gente tem que fazer para que esse comprimento seja o suficiente para travar as duas chapas. Como que é essa continha? Bom, o comprimento aqui desse corpo do rebite é dado pela letra L. Aí esse comprimento vai ser igual a um coeficiente, uma constante, que multiplica o diâmetro do meu rebite, mais a letra S. Essa letra S é a soma das espessuras das chapas. A gente pode ver aqui por esse esqueminha aqui, ó. Sendo que, se o meu cilindro, se o meu rebite, ele tem cabeça redonda e cilíndrica, a minha constante é 1,5. Se tem cabeça escariada, é 1 só. Entendeu? Aí, vocês podem ver que eu tenho aqui o escariado tanto de um lado, como o escariado do outro aqui também. Aí, esse comprimento vai ser dado por essa equaçãozinha muito simples aqui, e depois é só fazer a deformação dessa cabeça que ficou para fora, para conformar o formato aqui dessa cabeça do outro lado também. Essa apostila aqui, ela tem dois exemplozinhos aqui, ó. Vamos fazer rapidinho? Aqui, ó. Calcular o comprimento útil de um rebite de cabeça redonda, então esse aqui, com 3,17 milímetros de diâmetro, para rebitar duas chapas, uma com 2 milímetros de espessura e outra com 3. Ok. Então a gente pode ver aqui, ó. Vou voltar para cá, vou abrir a calculadora. Eu tenho, então, 1,5, que multiplica o diâmetro lá, que ele falou que é 3,17, correto? Aí ele fala ainda que as chapas é de 2 e de 3, ou seja, é 5. Então eu vou somar com isso aqui com 5. Olha o comprimento aqui do meu rebite, 9,75 milímetros. Ó, esse aqui, comprimento útil de rebite, cabeça escariada. Ó, então é escariado, então aquela constante é 1 só, 1 que multiplica o diâmetro, 4,76. Para rebitar duas chapas, uma com 3 e outra com 7. Então vai dar 10, mais 10. Ó, então comprimento total, 14,76 milímetros. Perfeito, pessoal? Vamos ver se a gente encontra aqui alguma imagem. Aqui, ó. Chapa rebitada. Aqui, ó. Esse aqui é aquele rebite. Ô, John, pode falar. só uma pergunta. Esse rebite de cabeça redonda, né? Ele é feito geralmente de alumínio ou é um aço específico, né? Um aço mais maleável. Isso, ele tem que ter uma capacidade plástica deformável grande, né? Ele pode ser de latão, ele pode ser de cobre, ele pode ser de um alumínio ou de um aço mais
macio, né? Certo. Só isso? Obrigado. Só isso. Então, beleza. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, uma união de chapa com aquele rebite pop, ó. Nesse caso aqui, a gente está vendo isso aqui. Alguém fez um comentário? Quer ver? Aqui, ó, o Reginaldo. O Reginaldo falou que usa uns de inox, né? Reginaldo, explica melhor. Onde que você utiliza isso daí? É em algum lugar que é corrosivo, que tem umidade, que não pode oxidar? Como é que é? Pelo jeito, ele falou isso mesmo, é isso. Isso. Pois é. Então, vai ser utilizar em algum lugar que é corrosivo. Isso. Quando você usa de inox, normalmente é assim. Ou, se não, para a estrutura metálica, tá? Tem que ser inox por causa da corrosão. Você trabalha com o quê, Reginaldo? É eletricista. Eletricista mesmo, né? Existem algumas estruturas metálicas que também precisam ser a fábrica de gelatina. Deve ter muita umidade, né? A fábrica de gelatina tem muito aquecimento, tem muita coisa de vapor, então normalmente tem muita umidade. Eu lembro que ele trabalha. Não sei se você já ouviu falar aqui em Campo Belo. Eu já ouvi falar dessa fábrica de gelatina em Campo Belo, já fica na saída ali mais para o sul. Cana Verde, Perdões. Já ouvi falar, é grandinha a empresa lá. Vamos lá, aqui, ó. Uniões rebitadas, aqui. Isso aqui parece uma porta medieval, qualquer coisa assim. Ó, vocês podem ver que ó, tudo travado com rebite. Isso aqui, ó. Isso aqui tá parecendo mais um negócio, cenário de videogame, né? Deixa eu ver isso aqui mais. Aqui, ó. O corpo do rebite inteiro e ele aqui já preso, fazendo a fixação das chapas. Aqui, ó, e essa imagem aqui tá legal. Aqui vocês conseguem ver a cabeça redonda do rebite, ó, exatamente como que é. Entendeu? Também. Olha aqui, isso aqui parece ser um pórtico de alguma coisa. Aqui, ó, pórtico de ponte. Tudo rebitado. Aí você vê que tem uma cacetada de rebite aqui, ó, justamente porque um só não daria conta de resistir àquela carga, né? Então, como a estrutura é grande, você tem que ter uma chapa aqui que vai unir com as outras, aí você vai colocando mais rebites. Olha aqui essa estrutura aqui, que bacana, ó. Um monte de rebite aqui fazendo união metálica. Você não precisa fazer estrutura metálica só soldada, só com parafuso, né? Isso, com parafuso você tem a vantagem de você conseguir desmontar, né? Por exemplo, eu já vi caso de fábrica que mudou de lugar inteira. A fábrica era numa cidade e foi para outra, né? Da mesma forma que você desmonta equipamento, você pode desmontar a estrutura metálica e você vai levar para outro lugar, né? Nesse caso do rebite aqui, ó, você vai ter que entrar com uma broca, vai ter que furar todos esses rebites aqui para remover. Se fosse parafuso, era só desmontar e ir embora. Aqui, ó, isso aqui tá interessante também, ó. Aqui a deformação. Aqui, ó, eu tinha aqui a cabeça, o corpo desse rebite aqui, desse comprimento. Uma vez que ele é deformado, ele vai se acomodando e faz isso aqui. Aqui, ó, a cabeça dele já deformada aqui já. Ô, John, volta naquela estrutura, esse rebite aí, geralmente usa para fazer quando vai montar posto, mercado, que tem que ser a coisa mais rápida, né? Isso, também, né? E você concorda que é mais barato, porque você não precisa ter um soldador? O soldador é caro, bicho. O soldador é um cara que não dá tanta produtividade e a mão de obra dele é cara. Com isso daqui, você tá com um cara lá em cima, lá com a rebitadeira industrial, ele vai martelando isso aqui e vai fazendo. Uhum. Eu acho que aqui em Campo Belo, no BC lá, a estrutura deles é toda feita assim, toda de rebite. Assim, né, as referências que eu vou trazendo aqui para vocês, às vezes vocês devem achar até engraçado. Uma outra referência lá daquele canal de aviação lá do mecânico lá. Eu vou encontrar esse vídeo e eu mando para vocês. Teve uma vez um acidente, um avião que ele inclinou muito na hora de decolar. Com isso, ele raspou a cauda no chão. Aí deu um problema, teve que pousar, ficou um tempo lá.
e por conta desse dano de raspar a cauda, uma chapa grande que tem na fuselagem traseira do avião, que faz tipo a vedação entre a parte de carga e a parte que é pressurizada, ela danificou. Aí teve que trocar um trecho dela, e para unir a parte que ficou com a parte que foi trocada, eles colocaram uma chapa grande e colocaram um monte de rebite. Ela foi fixada por rebites. Eu vou encontrar esse vídeo e mando para vocês hoje ainda. Só que calcularam errado a quantidade de rebite que tinha que colocar, e uma trinca ela foi propagando entre os furos do rebite. Eu tenho um furo aqui, eu tenho um furo aqui, aí deu uma trinca que uniu os dois furos e foi indo. De tal forma que quando, alguns meses depois, o avião estava voando lá, que lá arrebentou, né? Aí o avião perdeu o controle, quebrou os estabilizadores traseiros lá que tem na cauda do avião, o avião caiu, matou todo mundo e tal. Por quê? Rebite mal dimensionado. Aí você para e pensa, mas rebite é um negócio que só existe em obra grossa, né, rústica. Eu falo, não, a aviação usa também. Vai depender do tipo de rebite, dos materiais, do procedimento de montagem, mas é um negócio muito importante também. Bom, tem alguns exemplos aí que a gente mostrou. Vamos voltar? O próximo aqui, ó, é essa questão dos pinos. Pino nada mais é do que um componente cilíndrico que eu utilizo para fazer a fixação relativa entre duas peças. Se lá nos rebites eu deixo as peças travadas, sem movimento, com o pino não. Com o pino eu ainda consigo ter um certo movimento. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um garfo, dá para perceber que isso aqui é tipo uma garra assim, ó. Aí eu tenho aqui um tirante e passo um pino. Se é só um pino que eu tenho ali, esse tirante ainda tem esse movimento aqui, vocês concordam? Com o pino eu consigo fazer isso aqui um ponto articulado também. Tem a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquinas, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões em que se juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim conexão, conforme todas as outras lá. Né? Aí aqui eu tenho alguns tipos de pinos, né? E a forma correta de isso aqui é normativo, tá, pessoal? Cada um desses pinos aqui, ó, tem um número que a gente pode identificar eles. Esse aqui é o pino cônico. Eu não preciso ter aqui uma certa precisão muito grande no furo, né? Porque se ele é cônico, à medida que ele vai entrando, ele vai travando. Então, ele absorve qualquer inconformidade na dimensão daquele furo ali. Aqui eu tenho um pino cônico com rosca. Isso aqui é bacana, porque é mais fácil para remover também, vocês concordam? Se eu tenho uma ponta com rosca aqui, eu taco uma porquinha aqui e já consigo remover isso aqui puxando. Eu tenho aqui um pino cilíndrico, né? Esse daqui eu já tenho que ter aqui uma capacidade maior de precisão do furo, porque dependendo ali, isso aqui já entra com ajuste específico, aí vem naquela questão do J6, H7, aquela coisa toda lá, né? E nesse pino elástico aqui, ó, ele tem a forma construtiva dele permite uma certa deformação, né? Então ele meio que entra forçado ali nos eixos, mas ele se acomoda ali no furo, fazendo ali um ajuste também, não tem tanta precisão ali não. Bom, e se você for especificar, aqui ó, você vai especificar aqui ó, para especificar os pinos deve-se levar em conta seu diâmetro nominal, que é o primeiro número, comprimento, que é o segundo, e a função do pino. Você vai colocar o DIN, que é o tipo de norma, né, a norma DIN, e vai colocar aqui um número referente a essa função aqui. Se é o cônico é 1, se é o pino cônico com rosca é o 2, esse cilíndrico 3 e elástico 4. Tá bom? As cavilhas, né, é muito parecido com o pino, só que ela tem um corpinho a mais aqui nela, tem um centro mais abaulado, ela tem um corte nela, que ela faz uma deformação um pouco mais, né? Vocês vão encontrar muito disso aqui em montagem de móveis, né? Peças de madeira, por exemplo, a gente usa uma cavilha tipo essa aqui, ó, né? É um toquinho de madeira que você vai colocando as peças ali, normalmente você passa cola, né, para que você consiga uma fixação entre as chapas do MDF lá, para não ter movimento entre elas. Aí você consegue fazer uma união permanente ali. Tá? Quando você usa um adesivo, né? Quando você não usa adesivo, ela está só posicional, você consegue remover elas depois ali. Então, a peça cilíndrica fabricada em aço, superfície externa recebe entalhes,
que foram ressaltados, formam ressaltos. A forma e o comprimento dos entalhes determina o tipo de cavilha. Tá? Aqui tem o tipo de cavilha aqui, que é baseado nessa especificação aqui. Né? Para cada tipo de construtivo de cavilha, eu tenho um número, KS4, KS7, KS10. Né? A norma específica que vai trazer elas estão aqui. Né? E aqui a utilização de cada uma, onde que eu vou utilizar. O KS6. KS6 e 7 não tem uma norma específica, mas ajustagem e fixação de molas e correntes. Vamos dizer esse aqui. KS8, que é esse aqui que é mais rombudo no centro. Articulação de peças. Eixos de articulações de garras, estruturas, tramelas, ganchos, roletes e polinhas. Aqui é o KN7 aqui. Bom? Então, essa é a questão das cavilhas. Contrapino ou cupilha, essa aqui a gente já viu, né? Vocês já viram exemplos disso aqui naquela última aula que eu passei. Nada mais é do que um arame dobrado, né? Que ele tem um olhal aqui na ponta, que é onde você faz a dobra, de forma que quando você tem uma porca travando, esse tipo de porca, que ela tem um entalhe para fazer o travamento dela, para ela não desenroscar, você passa esse contrapino, ou cupilha, aí a ponta dela você vai dar uma deformada para os lados para que a porca não se movimente mais. Perfeito? Muito simples. Arruelas. As arruelas, pessoal, a função principal dela é a seguinte. Eu tenho aqui um parafuso, né, no caso aqui é um parafuso aqui de cabeça sextavada. Aí, se eu usar essa porca diretamente aqui para prender essas duas peças, eu vou ter uma concentração de força só no ponto onde a porca está em contato com a chapa. A arruela, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar essa carga que a porca tá apertando aquelas chapas ali de forma pontual, ela vai distribuir em toda a superfície da arruela, para que aquela carga que está chegando pontual seja distribuída na chapa e evite deformações. Tá? Basicamente, a função da arruela lisa é isso. Eu posso ter algumas arruelas, que a gente chama de arruela de pressão, que além de fazer essa questão de distribuir a carga, ela ainda vai fazer aquele esquema que eu falei para vocês. Se ela tem esse formato aqui, que não é plano, né, que ela tem aqui um helicoidal, qualquer coisa assim, ou ela tem esse serrilhado, à medida que eu aperto aquela porca, ela vai deformando essa arruela. É como se você estivesse amassando ela. Só que vocês lembram que o metal ele tem essa propriedade elástica. À medida que eu aperto, gera uma força de reação, uma contra-força, vamos dizer assim, que vai forçar essa porca para cima. Se a porca está roscando e forçando para baixo e a arruela está roscando para cima, evita dela desafrouxar com o tempo. Tá? Ou afrouxar com o tempo. Né? Desafrouxar é uma coisa que apertar. Então, eu tenho diversos tipos de arruela. Tem essa arruela lisa que eu mostrei, eu tenho a arruela de pressão, que é essa aqui, a arruela serrilhada aqui, tem esse esquema aqui, mas funciona no mesmo princípio dessa arruela de pressão. Essa arruela ondulada é o mesmo esquema também, né? À medida que eu deformo, ela faz uma contra-reação. Essa arruela de travamento aqui, eu acho que até o William fez alguns comentários, acho ela interessante. É uma chapinha que parece uma raquete de ping-pong, né? Eu coloco ela ali prendendo, a porca ela é sextavada, eu pego a orelha dessa chapinha, jogo para cima de forma que ela fica travada em um dos cantos do sextavado. Ok? Aí essa aba aqui que ficou para trás, esse pezinho da raquete, né? Esse meu parafuso está próximo aqui de uma aresta do equipamento, eu dobro isso aqui para baixo e pronto, está travado. A porca ela não vai desenroscar. Perfeito? Eu ainda tenho essa arruela aqui, eu acho que essa aqui eu não mostrei para vocês no dia lá, não. Quando a gente está mexendo com perfilado, perfilado de alumínio que seja, ou algum perfilado de aço, qualquer montagem assim, ou até mesmo um perfil laminado, né? Vamos dizer que isso aqui seja um perfil U, que tá fazendo a montagem aqui. Eles não são retos. Vocês podem ver que essa aba dele aqui, ela tem um certo inclinado, né? No material perfilado dá para ver isso com mais... Se a gente tivesse na mão aqui, ficaria melhor. Mas para fazer o ajuste desse parafuso, para que ele não fique com uma força aqui tentando entortar esse parafuso por conta desse inclinado, aí eu compenso isso pela própria arruela. Ela faz essa espécie de quase que uma cunha aqui segurando para que o parafuso seja apertado de forma
só no sentido que axial, sem ter nenhuma força fazendo aqui um momento para deformar o parafuso. Bom? Aí tem outros tipos de arruela aqui também. Isso aqui é uma arruela de pressão, só que dupla. Eu confesso que essa arruela quadrada aqui, em equipamento mecânico mesmo, é muito difícil de ver. Isso aqui eu já vi muito onde que eu vi isso aqui em carroça. Uma vez na roça lá, eu dei uma ajeitada na carroça lá, a arruela que tinha desse aqui. Disso daqui eu já vi, né, que funciona da mesma forma que uma arruela de pressão. Né? Ok. Algum comentário até agora, pessoal? Não, né? Nada muito novo que a gente já viu no outro dia lá, não. Mas algumas coisas só complementando. Anel elástico. A gente já teve uma aula sobre anel elástico aqui também. Né? Quando a gente falou de ferramentas, inclusive, eu mostrei para vocês aquele alicate para a gente abrir e fechar anel elástico. Nada mais é que um batente que a gente cria para evitar um deslocamento de alguma coisa, né? De um eixo ou de um rolamento, no caso aqui, uma engrenagem, né? Ele pode ser interno ou externo. Se, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu não sei que peça é essa aqui, mas eu estou evitando vamos dizer assim, desse prato sair para fora. Então, na ponta do eixo eu tenho um entalhe, né? Eu tenho ali um entalhe, onde eu vou pegar esse anel elástico, eu vou abrir as pernas dele aqui com aquele alicate, de forma que eu consiga colocar esse anel elástico dentro desse entalhe. Quando eu solto ele com o elástico, ele volta para a posição normal, ele está travado no entalhe e ele não deixa essa peça sair do lugar. No caso, isso aqui é um externo. Vamos procurar aqui um interno. Aqui, ó. Esse aqui é um interno. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Olha só, aqui eu tenho meio que uma peça que ela é furada, e aqui eu tenho um eixo aqui de algum equipamento que seja. Né? Eu não quero que esse eixo passe desse ponto aqui. Então, o meu entalhe eu faço do lado interno, né? Eu faço esse entalhe interno. Vocês podem ver que esse anel elástico, ele tem aqui uma abertura. Se ele tem essa abertura, eu já sei que ele trabalha internamente. Eu vou pegar aquele alicate, vou apertar para juntar essas duas peças, consequentemente, o diâmetro relativo dele aqui diminui. Eu consigo inserir. Na hora que eu inserir, eu solto o alicate, ele vai preencher o espaço e evita desse eixo passar. Ele vai ficar batendo aqui e não deixa ele passar. Bom? Função basicamente do anel elástico é essa. Ó. Se ele tem essa abertura, ele é interno. Se ele não tem abertura, aí ele vai ser externo. Aí eu vou pegar o alicate, eu vou ter que abrir ele, né? Se eu tivesse se ele tivesse essa abertura, eu tivesse que abrir, não justificava, ele ia deformar mais. No caso desse aqui, eu não quero que o meu eixo ele entre. Então eu faço um entalhe no eixo e coloco o anel elástico, e à medida que o eixo vai tentar entrar, o batente aqui não deixa ele passar. Chavetas. As chavetas a gente conversou mais recentemente, né, falando sobre elementos de máquina, a gente conversou sobre chavetas. Basicamente, elas são de cunha, paralelas ou de disco. Tá? Se a de cunha, ela tem nesse formato aqui mais ou menos. Ela tem uma certa inclinação, onde eu insiro essa chaveta dentro ali do rasgo da minha polia, da minha engrenagem, do eixo, que seja. E à medida que ele vai entrando forçado, e pela própria inclinação, ele vai fazendo um travamento. Né? Dependendo do tipo de montagem, às vezes nem tem ali um corte no próprio eixo. Né? Eu tenho ali só um entalhe ali na polia, eu insiro essa chaveta lá dentro com um ajuste forçado, e só com isso eu já consigo fazer ali o travamento para transmitir uma certa... eu transmito aquela potência do eixo para a polia ou vice-versa. Bom, essa é a de cunha. Cadê a outra aqui? Chavetas transversais. Essa chaveta transversal, ela é quase como se fosse um pino. Tá? Olha aqui, isso aqui é uma peça, isso daqui é uma outra que entra dentro dela, né? E eu insiro ela aqui travando. Eu confesso que na mão eu nunca vi uma chaveta dessa. Tá? Alguém já pegou uma chaveta dessa para trabalhar, precisou mexer? Eu só confesso que eu só conheço ela na teoria.
Não, né? Aí a gente vem para as chavetas que são as mais comuns, que são as paralelas, né? As chavetas paralelas, elas necessitam que eu tenha um entalhe no próprio eixo, tá? E também na polia ou na engrenagem que está trabalhando junto com esse eixo. O que acontece? Eu insiro essa chaveta ela tem que ter uma altura calculada, uma largura calculada, a profundidade que ela entra no eixo tem que ser calculada também. A altura que ela entra na polia também precisa ser calculada, tudo isso é dimensionado. Mas tudo isso numa chaveta? Numa chaveta. Se você não colocar o dimensionamento correto para a chaveta, dependendo da potência que você estiver transmitindo aqui de eixo para polia ou de polia para eixo, ela vai quebrar, ela vai deformar aqui dentro. Aí se ela quebrar aqui dentro, se ela só quebrar, tá bom ainda. Se ela deformar, aí você pode danificar o próprio eixo, danificar a polia, né? Aí depois vem a manutenção mais complexa e tal. Ok? Vocês lembram que a gente tem que pensar algumas coisas quando fala de chaveta. Cantos vivos não são aconselháveis, eu tenho que fazer um raio de concordância nesses cantos aqui para evitar a concentração de tensão e geração de trincas depois. Eu tenho que ter uma certa folga entre a parte superior da chaveta e o rasgo aqui da minha polia. Tá? Ela não pode ficar travada aqui em cima, ela trava nas laterais. Bom? E finalmente eu tenho essa chaveta cônica aqui, ó, ou chaveta de disco, meia-lua. Eu utilizo ela quando eu tenho que fazer aqui um travamento e a minha ponta de eixo ela é cônica. Se eu fosse fazer aqui uma chaveta paralela, por exemplo, ia dar um trabalho muito grande. Construtivamente, né, a execução disso é quase que inviável. Por quê? Como é que eu vou pegar aqui... isso aqui, você sabe que é cilíndrico, né? É cônico, mas tem um formato de um cone mesmo. Para pegar uma ferramenta, para fazer aqui um rasgo de chaveta paralela, né, numa superfície aqui, cônica ainda, eu vou ter que mexer com a angulação do cabeçote da máquina, ou mexer com a angulação da peça. Perdão. De forma que se eu faço isso aqui nesse formato, eu só pego a fresa circular aqui, né, e já faço o formato, né? Essa chaveta eu posso comprar padronizada, ou eu mesmo posso fazer, ela é simples de fazer, no torno, inclusive, dá para fazer ela aqui. Né? O rasgo de chaveta também faz na fresa. Bom, provavelmente vocês estão vendo aqui também, ó, isso aqui é uma arruela, um parafuso, não tem mais nenhum dispositivo aqui de travamento. Talvez puder, dependendo aqui, não, nesse caso aqui, o anel elástico não caberia, não. É só o travamento mesmo. Ok? Aí aqui tem algumas tolerâncias, né? Aquela questão dos ajustes que eu falei de chaveta, né? Vocês já conhecem essa nomenclatura aqui de tolerância, PJ, J9, P9, J9, D10, né? Essas questões. Vocês estão vendo aqui que essas letras são todas maiúsculas e as menores e as da chaveta são minúsculas. Né, fazendo a mesma proporção lá com os furos e eixos, né, que existe essa diferenciação de maiúsculos e minúsculos, né, e as dimensões de tolerância, vocês vão olhar naquela tabela que eu passei para vocês lá, que vocês vão verificar, para ver se o ajuste é forçado, justo ou deslizante. No caso aqui, ele já está entregando aqui qualquer. Mas lá na tabela vocês vão ver as dimensões desses ajustes. Bom? Dando sequência. A gente vai falar um pouquinho sobre parafuso aqui agora. Tá? Parafuso, pessoal, existe assim, uma infinidade de parafusos. Toda cidade tem uma casa dos parafusos. Aqui em Divinópolis tem, Campo Belo tem certeza que vai ter também. Onde você chega lá, você fica até perdido. Eu acho que é muito triste até para o cara que vai trabalhar num lugar desse, que não tem experiência, para decorar essas questões todas, né, dos tipos de marcas, de materiais, de rosca, é muita coisa. Tá? Mas, basicamente, o parafuso ele tem uma cabeça, ele tem um corpo, ele tem uma rosca, e essa rosca pode pegar o corpo dele inteiro ou não. Se não pega essa partezinha que eu vou chamar de haste, tá? Essa cabeça pode ter N formatos diferentes.
Ela, inclusive, ela pode ter aqui um rasgo que a gente utiliza para apertar com uma chave de fenda, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, é um parafuso com cabeça sextavada, então tem que ter uma chave sextavada para trabalhar, tá? E tem algumas... Beleza, mas até agora você falou choveu molhado, já sei disso, né? É de uso comum essas questões de parafuso. Tá, mas vamos pegar algumas informações a mais aqui para entender um pouquinho mais sobre parafuso, para ter mais repertório, para conhecer um pouquinho mais, tá? Esses parafusos eles podem ser passantes, que, ó, parafusos atravessam de um lado ao outro as peças a serem unidas, passando livremente nos furos. Isso aqui é um parafuso passante, ó. Todos aqui são, no caso, né? Só que tem um detalhe aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma montagem aqui de um parafuso com cabeça e porca. Esse tipo de parafuso aqui, ó, que eu também chamo de parafuso, vulgarmente, mas esse tipo de parafuso é conhecido como estojo. O que ele é? É um parafuso que ele tem rosca nas duas pontas. Ele não tem uma cabeça. Ele é simplesmente um eixo roscado nas extremidades, né? Ele é interessante quando eu preciso, por exemplo, flanges de tubulação. Vocês lembram que eu já dei esse exemplo aqui quando a gente estudou... sei lá, a gente fala uma cacetada de vez sobre flange de tubulação ali. Aqui, ó. Nessa montagem aqui, ó, vocês podem ver que esse parafuso aqui, ele não é um parafuso comum, né? Ele é um tal de estojo. Então, quando vocês ouvirem essa expressão se referindo a parafuso, nada mais é do que uma barra metálica com o rosco dos dois lados, em que eu utilizo porca dos dois lados para travar. Nesse caso aqui também. É um parafuso passante, mas eu vou chamar isso aqui de estojo, ou prisioneiro. Tem gente que fala prisioneiro também. Eu não gosto de usar essa expressão, não. Eu acho que estojo é mais adequado. Bom? Aqui eu tenho aqui a montagem com a arruela. Esse aqui é uma contraporca, né? Vocês já sabem também que essa questão quando eu tenho uma contraporca, ela faz o papel de pressionar essa porca para que ela não se desenrosque. Então, mas você tem duas porcas sendo apertadas. Falo, sim, né? A reação que uma faz na outra evita delas se desenroscarem. Bom, eu tenho os parafusos não passantes, em que o corpo dele não transpassa as peças que ele tá unindo. Aí tem um detalhe, pessoal, é o seguinte. Aí vem um negócio de prática, tá? Se eu tenho um parafuso não passante, quando eu estou fazendo essa montagem aqui, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a profundidade desse furo aqui, ó, ela tem que ser suficiente para que todo o corpo do parafuso entre nele, correto? Óbvio falar uma coisa assim, mas tem que falar, porque às vezes o cara ele tá lá fazendo a montagem lá das peças, aí ele faz um furo aqui e esquece dessa chapa, por exemplo. Ele só considera a profundidade da peça maior, vamos dizer assim. Aí, quando ele vai tentar unir com a chapa por cima, o parafuso fica... ele bate lá no fundo e não consegue parafusar. Então, presta atenção. Quando vocês forem fazer uma união de duas peças, né, o projetista vai falar o seguinte, eu tenho que ter tantos milímetros de rosca unindo essas peças. Né? Se ficar menos parte roscada, elas não estão ali com a união que eu preciso. Então, eu tenho que fazer esse comprimento todo para segurar essa força de arrancamento, da montagem, que seja. Né? O projetista vai te falar. Aí, quando você for fazer o furo total, você faz da seguinte forma, coisa prática, tá? Coisa que a gente fazia em oficina. Mede aqui qual que é o comprimento do parafuso que vai entrar na peça. Aí você fura a mais, equivalente a um diâmetro. Aí você vai fazer um furo com um comprimento de um diâmetro a mais do que realmente precisa. Perdão. Você vai fazer um furo com 2 diâmetros a mais. Tá? Se esse parafuso aqui tem um comprimento de 20 e o diâmetro dele é de 1/4, por exemplo, 1/4 é 6,35. Aí você fura com 13 milímetros a mais. Tá? Aí a rosca que você for fazer, aí você vai pegar lá um macho, né? Vocês não sabem, talvez vocês não saibam o que é macho. Macho é
a grosso modo, é um parafuso com os dentes afiados, que eu vou inserir num furo que eu vou executar para criar filetes de rosca aqui dentro. Tá? Para que aí sim eu consiga colocar um parafuso aqui. Bom? Eu vou fazer esse furo aqui, então, com 2 diâmetros a mais. O comprimento da rosca eu vou fazer com 1 diâmetro a mais, né? Ou seja, se o comprimento é 20, eu vou colocar ele com 33, mais ou menos, de profundidade. O comprimento de rosca eu vou colocar com 25, mais ou menos. Né? Para quê? Para que todo o corpo do parafuso tenha rosca suficiente para se enroscar. Tá? Aí você garante que ele está totalmente travado ali. Ok? Aqui é um parafuso cabeça estavada, esse aqui é uma cabeça escariada e abaulada. Abaulada e escariada. Essa questão de parafuso de pressão aqui não justifica muito. Essa questão dos prisioneiros a gente falou. Ok. Jonathan. Pode falar. O de fazer rosca é esse aí, né? Mandei no grupo. Você mandou no grupo? Isso. Pesquisa na internet uma aí, Jonathan. Vocês já devem ter visto, tipo aqueles de fazer rosca motor de moto, sabe? Quando o parafuso roça, que acho que todo mundo já deve ter visto. Deixa eu ver aqui. Assim na imagem, eu acho que muita gente não conhece. É isso aí mesmo, quer ver? Macho para rosca. Aqui, pessoal, isso aqui funciona assim, ó. Isso aqui, se a gente tiver presencial o semestre que vem, e aí eu confesso para vocês que eu não conheço o laboratório do Cefet, se for um laboratório que já está estruturado, certamente tem isso aqui lá para a gente ver. Na matéria de processos de produção, que a gente vai ver esse mês que vem, eu vou ter que falar sobre usinagem e eu vou mostrar isso aqui para vocês lá, tá? Mas só para adiantar. Isso aqui, ó, é um macho. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tem uns perfis de rosca aqui. Só que isso aqui não é um perfil de rosca simples. Isso aqui é afiado. Isso aqui é uma máquina... máquina não. Isso aqui é uma ferramenta para fazer roscas internas. Como que eu faço? Eu vou fazer um furo na peça. Aí eu vou pegar essa pecinha aqui, ó, que chama cocinete. É esse mesmo? Acho que é esse mesmo. Não. Cocinete para fazer... eu acho que é esse aqui mesmo. Me perdoe, pessoal. Vou verificar o nome correto disso aqui. Já tem um tempinho. Porque cocinete é uma pecinha redonda que faz rosca externa. Isso aqui é um cocinete. Aqui a parte afiada ela é externa para que eu faça roscas externamente aos eixos. Aí eu uso um porta-cocinete, onde eu coloco isso aqui dentro, né, e faço aqui, e vou girando para fazer o perfil da rosca naquele eixo lá. Eu não estou lembrado se o nome desse infeliz aqui, ó, é porta-cocinete também. Tá? Eu vou verificar, depois eu passo correto para vocês. Mas é isso, ó. Eu tenho aqui, essa cabeça aqui, ela é quadrangular. Eu insiro essa cabeça aqui nesse ponto. Isso aqui, eu vou enroscar isso aqui para isso aqui, travar nele aqui. Aí, o que eu vou fazer? Aí vem aquela parte que deixa o aluno lá da mecânica totalmente desesperado. Porque ele faz um furo numa peça, que ele não pode quebrar esse cocinete dentro da peça, só que ele vai quebrar. Né? Porque muita gente quebra um cocinete na hora de fazer a rosca lá. E depois é um Deus nos acuda para tirar aquilo. Dependendo, você tem que fazer uma gambiarra com solda para soldar alguma coisa para você desenroscar e puxar ele. É chato. Então tem que ter cuidado na hora que for fazer rosca lá, porque à medida que você travou aqui, né? Vamos dizer, deixa eu simular uma coisa aqui. A caneta aqui. Vamos dizer, coloquei o cocinete aqui, enrosquei e travei. Aí eu tenho aqui minha peça, aí eu tenho um furo, eu vou colocar aquele cocinete e vou ter que fazer isso aqui, ó. Manualmente, eu vou colocando lá e vou enroscando para formar aquele filete, o filete da rosca lá. Alguém comentou uma coisa?
Não, o Igor é bom disso aí, ó. Chama desandador. Desandador? Esse vira macho. O Reginaldo falou que é vira macho aqui. Eu vou ver o nome vira macho, desandador. Eu vou ver o nome certinho aqui lá que eu aprendi, aí depois eu passo para vocês. Mas cada lugar chama de um jeito. Vira macho, desandador, isso aí. O Igor é bom disso aí, ó. Isso aí a gente usava muito para poder fazer, quando garrava parafuso de roda, que o parafuso entrava enjambrado, aí na hora de tirar quebrava o parafuso, aí tinha que fazer a rosca tudo de novo. Pois é, e é chato pra caramba, tá louco. Aqui, ó, olha que imagem bacana, ó. Essa imagem aqui mostra direitinho. Eu tenho um macho, né? Eu tenho aqui essa pecinha aqui que é o nosso vira-macho. Aí eu travo ele e vou enroscando ali, vou enroscando com a mão. Os dentes são afiados e ele vai fazendo o perfil da rosca dentro do meu furo. Aqui, ó. O Igor tem experiência aí, Jonathan. Ele faz em motor de moto. Olha lá, faço bastante rosca. Faz aí. Isso aí eu faço bastante lá. Pois é. Aí é o que eu falei para vocês. Esse aqui é o externo. O nome da peça é cocinete. Isso aqui é um porta-cocinete. Né? Aqui eu tenho a barra lisa aqui, ó, que eu preciso fazer um tirante com ela aqui, né? Eu preciso fazer os dentes da rosca, né? Aí eu pego e vou roscando isso aqui. É que nem uma roscadeira de cano de PVC. É o mesmo princípio. Ok? Aqui, ó, os machos. Hein, Jonathan? Pode falar. Esse aí também, não sei se você vai mostrar mais pra frente, mas tem uns Nikoi, né? Como é que chama? Nikoi. Escreve assim? Eu acho que não sei o nome certinho, não. Fio de rosca ou Nikoi, não sei o que você fala. Esse do porta-cocinete aí, não sei se é Rocast, alguma coisa assim. Pois é. Eu chamo isso de porta-cocinete. Depois, se vocês descobrirem o nome certinho, vocês passam para nós lá. Gente, dá uma mão de obra depois que o macho quebra dentro da peça, dá vontade até chorar. Pra sacar, né? Fala isso não, só. Nem brinca. Você trabalha na peça lá, você usina, você solda, você dobra, você rebita, você faz o cara... Aí no final, normalmente é a última atividade, você tem que fazer uma rosca no furo lá. Aí ele quebra. Nossa Senhora! Dá vontade de chorar. Dá uma dor no peito. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Nesse material que eu vou passar para vocês, aqui tem uma tabelinha com vários tipos de parafuso, né? Para que serve, o nome deles, o tipo de cabeça, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Tem um detalhe, aqui, ó, essa imagem aqui é boa. Esses parafusos aqui, ó, eles são parafusos de máquina. Eles são parafusos de máquina, ou para montagem de estrutura metálica, também utiliza desses aqui. Lembrem que para fazer estrutura metálica, o parafuso ele tem que ter uma especificação diferente. Tá? Se algum dia vocês for precisar, pesquisa esses parafusos de alto rendimento. Não é rendimento, não, alta performance, eu acho. Porque como eles trabalham, a estrutura metálica ela dilata muito, ela trabalha, ela deforma com vento, aquela questão toda, os parafusos têm que ser específicos para a estrutura metálica. Tá? Não pode ser parafuso de máquina, não. E aqui eu tenho o seguinte, ó, né, vocês podem ver que existem parafusos com esse tipo de rosca meio diferentão aqui também. Esse aqui até que não, mas esses daqui, ó. Esse aqui também. Mas esse aqui, principalmente, o nome desse tipo de rosca aqui é rosca soberba. Tá? Ela não segue esse padrão que a gente vai comentar aqui, os padrões de rosca de parafuso. Ela segue esse espiralado um pouco mais esticado e tem uma ponta bem aguda. Isso aqui é parafuso para madeira, tá? Mais utilizado em montagem de madeira, porque eu não preciso nem fazer o furo na madeira, não. Né? O próprio parafuso tem essa ponta e pela pressão aqui que você coloca, né, ele já pega o enroscamento na própria madeira e vai penetrando. Bom? Então, quando vocês veem esse parafuso com a rosca mais coisada assim, é para madeira. Isso aí é bom para gambiarra. Quando tem alguma coisa quebrada, você faz ele mesmo, você já faz o caminho. Esse aí é o salva tudo. Tinha uma coisa de plástico quebrada, uma coisa, você usa ele. Ele tá no kit, né? O WD-40, fita isolante, um alicate, um arame e uns parafusos desses. Uma chavinha de fenda. Chave de fenda. O martelo.
Rapaz, o dia que eu vi o cara arrumando um Fusca com o cadarço do tênis, porque a correia lá do motor quebrou, não, realmente, tem gente que é muito mais esperto do que eu mesmo. Uau, essa foi demais, né? Cara, a correia quebrou, ele amarrou os cadarços do tênis, deu um nó lá bem rígido lá e conseguiu chegar em casa. Parabéns. Uau, pode chamar a NASA. Aí aqui, pessoal, aqui tem aqui alguns tipos de porca. Aquela porca que a gente normalmente usa para colocar aquele contrapino passando. Como é que aquela cupilha que passa, né? A gente passa por aqui, o parafuso vai estar para cá, o parafuso é furado, ele vai travar para todo mundo aqui. Isso aqui é uma porquinha borboleta, né, que a gente consegue apertar ela com a mão mesmo. Aqui tem aquelas questões que eu falei para vocês da profundidade do furo, da profundidade da parte roscada que o parafuso precisa, né? Aqui eu tenho aqui algumas especificações de dimensões de parafuso, tá? Tudo isso aqui vocês estão vendo que são baseados nos diâmetros do próprio parafuso. Aí você vai falar assim, beleza, mas esse material aí tem pouca coisa. Então, um dia que eu consigo encontrar um material completo, que eu consiga ver todas as questões, porque agora eu quero dimensionar parafuso, eu quero dimensionar arruela, porca, tirante, tudo que você imaginar. Por exemplo, nesse caso aqui tem um parafuso Allen, né? Vocês conhecem esse parafuso aqui, né, pessoal? Todo mundo conhece. Que é parafuso que a gente utiliza aquelas chavinhas, aquela chave em L, né, que a gente chama de Allen. Allen. Tá aqui, tem esse parafuso aqui de parafuso de fenda com cabeça escariada, cabeça redonda, cabeça escariada baulada, olha os parafusos aqui de rosca soberba para madeira. E aqui entra uma questão que eu queria falar com vocês, que é o dimensional das roscas. Tá? Não vou entrar em tantos detalhes, mas algumas coisas eu tenho que falar para vocês aqui. Existem perfis de rosca diferentes. Não é uma coisa que é universal, que o mesmo processo faz todos os tipos de rosca. Não. Existem perfis de rosca diferentes. Basicamente, vocês vão, sim, na maioria das vezes, encontrar dois nessa questão industrial, tá? Parafuso de máquina. A rosca métrica e uma rosca americana que a gente chama de Whitworth. Né? Whitworth, o nome dela. Elas se diferenciam basicamente pelo ângulo do dente, tá? E pelo acabamento da ponta do dente ali também. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. A rosca métrica, deixa eu ver onde é que está. Aqui triangular, trapezoidal. Antes de falar, deixa eu falar o que existe, né? Ó, perfil perfil de rosca. Eu tenho o perfil triangular, que é esse aqui. Eu tenho o perfil trapezoidal. Esse perfil trapezoidal, ele é interessante, que ó, parafusos que transmitem movimento suave e uniforme, que eu tenha o mínimo de folga possível. Por quê? Porque com esse tipo de rosca, eu vou transmitir grandes cargas de uma forma suave. Por exemplo, fuso de máquina. Eu tenho um CNC lá que tem que ter uma precisão violenta, que não pode ter folga nenhuma. Basicamente, as roscas que tem lá nos fusos são desse perfil trapezoidal. Além do que eles carregam mais carga também, tá? Mais carga do que esse aqui, né? Eu tenho rosca de perfil redondo, parafuso de grandes diâmetros, sujeitos a grandes esforços, equipamentos rodoviários. Mas é ruim quando você tem dois parafusos no mesmo tamanho, você vai lá e procura e não olha, um tem a rosca um pouquinho mais fina aqui. Pois é. Você coloca a porca lá, não, às vezes você trouxe tudo, tá lá em cima do lugar. Por isso que é bom enroscar o parafuso, a porca sempre lá, né? Antes de você levar isso. Para você ter certeza, porque senão você leva lá. Aí, por exemplo, mesmo que seja dois perfis triangulares, se for métrica e a porca Whitworth, você não consegue entrar. Você vai dar. Você tá lá em cima de um silo, né? Lá, custou subir, uma altura danada, você olha o parafuso, não pode ficar sem, senão vaza. Aí você desce xingando e sobe xingando o tempo todo. Não, vou te falar, é sofrido. Aí tem o perfil quadrado, que é o parafuso que sofre grandes esforços e choques. E esse aqui, ó,
Confesso que na mão eu nunca vi uma rosca dessa. Rosca dente de serra, parafuso que exerce grande esforço num só sentido. Macaco de catraca. Não, se já vi, não reparei. Tá? Aí, ó, vou mostrar para vocês é o seguinte. Sistema de rosca. Métrico, Whitworth, essa rosca americana aqui. Tem mais, daqui a pouco eu vou falar. Basicamente, o métrico é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um perfil, que o perfil do dente ele tem 60 graus, e a tampa daqui, a pontinha é reta. Tá? Aí eu tenho esse esquema aqui, que vai falar aqui como que eu encontro as dimensões, tudo baseado no diâmetro externo e tal. Né? Fazendo essas continhas aqui, a gente consegue dimensionar a rosca. E, obviamente, que eu vou ter alguns gabaritos, que depois que eu faço a rosca, eu pego ali um canivete de gabarito, verifico se está tudo certinho ali e tal. Tá? Mas a rosca métrica é isso, 60 graus, tampa, como se fosse, a tampinha dela aqui, ela é reta. Tá bom? E a raiz é arredondada. Estou falando tampinha, né, irmão? Vamos falar a palavra certa, né? Crista. Aqui, ó. Sistema Whitworth normal, BSW ou Whitworth fina, BSF, tá? Eventualmente, vocês vão encontrar em desenhos técnicos, principalmente se for a máquina importada, normalmente são esses tipos de rosca que vai vir, tá? Então, quando você vê uma rosca BSW ou BSF, vocês vão ouvirem falar sobre isso, saibam que a gente está falando do sistema Whitworth de rosca, tá? No que ela diferencia do métrico? O meu perfil do dente aqui ele tem um ângulo de 55 graus, e tanto a raiz como a crista são arredondados. Tá? Por isso que o Willi está falando. Quando você leva lá tudo e as porcas lá, os parafusos são diferentes da rosca, não vai entrar. Por conta desses 5 graus aqui, não vai entrar. Ah, John, mas por que existe essa diferença? É porque o mundo é grande. Né? A Revolução Industrial ela começou em diferentes pontos ao mesmo tempo, e eles não conversavam. Por isso que existe locomotiva que tem uma distância de rodas que é uma e outra locomotiva que a distância de roda é outra. Por isso que em país de língua inglesa eles dirigem do lado direito. Tudo isso é regionalismo, né? Que veio vindo e não tem como modificar, porque o cachimbo deixou a boca torta. Né? Existem essas diferenças. Tá? Existe o sistema métrico, que é o sistema internacional? Existe, mas vai falar para o inglês e para o americano largar a mão das coisas que já está acostumado. Não, se fosse padrão, era melhor. Essa porca, igual eu tô falando, você pode usar pneumática, pode fazer o que for. As parafusadeiras. Não adianta. Ele quebra o parafuso e não vai. E outra, né? Você vai deformar, vai espanar aquela rosca, não pode fazer isso mesmo, não. Ô, Jonathan. Pode falar. Uma pergunta. E o parabolt, ele entra onde? Na questão dos parafusos lá em cima? O parabolt? Isso. Deixa eu entrar com um aqui para te mostrar. Parabolt, pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu abrir esse aqui que vai ficar legal. O parabolt, ele já vem com a porquinha dele aqui. Certo? Então, não tem que preocupar em conseguir uma outra porca para que parabolt ele não, tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, mas você vai ver que ele já tem a porca de atarrachamento dele. Tá? Aqui, ó. O conjunto já vem com a porca dele aqui. Como que o parabolt funciona? Deixa eu pegar esse aqui que vai ficar legal. Imagina que eu faço furo na parede ali, na parede ou no piso de concreto, né? Que aí eu tenho que prender ali uma chapa para fazer... Imagina que tem uma chapa aqui que eu estou querendo prender ela na parede, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma imagem mais ilustrativa. Aqui, eu tenho um piso de concreto, só que na concretagem não deixaram lá os chumbadores para me fazer a minha montagem metálica da estrutura, do equipamento que eu tenho que montar aqui. Tem que travar o equipamento, ele tem que ficar travado. Aí o que eu faço? Eu vou fazer um furo no piso, né, ou na parede, que seja, que eu precisar aqui. Ó. Aqui tem um na parede aqui. Ó. Aí eu faço aquele furo, limpo toda aquela poeira que entrou lá, né, e deixo a minha peça posicionada e coloco o parabolt. E começo a fazer o giro daquele parafuso que está em cima dele. Esse parafusinho aqui eu vou começar a girar.
pegar um outro aqui. Eu vou começar a girar esse aqui. Tudo isso aqui tá dentro da parede. E vocês lembram daquele negócio que eu falei, daquele rebite pop? Que ele vai puxando e vai deformando e vai travando ali? É o mesmo princípio. Porque ele está rotacionando isso daqui, né? A arruela faz ficar... É o batente, né? Que aí a minha chapa vai estar travando aqui na arruela. E eu vou girando isso daqui. À medida que eu vou girando isso daqui, esse parafuso vai subindo. Porque essa parte aqui é roscada também. À medida que ele vai subindo, tá vendo que isso aqui é meio cônico? Ele vai puxando e vai deformando essas aletas aqui para fora, e aí ele vai travando na lateral do concreto daquele furo que você fez. Tá? Uma vez que você chegou aqui até o aperto definitivo, aí beleza, o parabolt não sai mais, sua estrutura está presa. O caso está aqui, ó, ele vai rotacionando, isso aqui vai puxando, essas aletas vão se deformando e vão travando na lateral. É tipo aqueles meninos que tentam subir no marco da parede, tipo Homem-Aranha, assim, ó. Ele vai travando e vai subindo. Beleza, William? Beleza. Nossa, O princípio de funcionamento dele é quase um parafuso com bucha. Normal. É uma bucha de quadro de parede que a gente faz. É o mesmo princípio. Quando a gente vai fazer montagem drywall também, é a mesma coisa. Mas tem essa diferença, tá? Aqui você não precisa se preocupar com o tipo de rosca, não, porque ele já vem completo aqui o componente, você não precisa substituir nada, não. Sim. Então, beleza, a gente já viu a métrica lá, já viu meu Whitworth aqui. A rosca... Vou pensar pra você, John, que eu já tinha visto esse negócio aí, ó, e não sabia o que era de jeito nenhum. O quê? Esses parabolt, às vezes a gente vê nas caixas de ferramentas e eu não sabia para que servia. Bom, isso aqui é um recurso bom. Eventualmente, às vezes a gente precisa travar o equipamento. Eu já vi um cara que ele precisava deslocar um bloco de concreto. Um bloco de concreto grande. Ele conseguiu deslocar esse bloco de concreto colocando 4 parabolts nele e puxando com um cabo de aço. Boa. Ele colocou 4 parabolts nas pontas. Então esse negócio aí é resistente? Resistente. Tem muita... Você vai, você vai abrir o catálogo, aí você vai ver lá o catálogo, lá qual que é a carga que um parabolt consegue. Aí você vê o peso que você tem que levantar, né? Aí você dimensiona. Tudo isso é dimensionado. Não é no olho também, não. Mas que é muita resistência, é bacana. E já aproveitando, deixa eu aproveitar que a gente entrou nesse assunto para falar outra coisa. Lá a gente usa para colocar em torre. Então, tipo assim, aquela torre modular mais menorzinha, a gente usa para poder fixar elas lá. Se o Marcelo estiver na aula aí, o Marcelo vai saber. Eu acho que o Marcelo tá não. Eu acho que o Marcelo usa ela. E é muito prático, não, porque depois que você coloca, não sai de jeito nenhum. E tem a vantagem, se você precisar desmontar depois, é só desenroscar lá, né, que dá para puxar. Você não consegue reaproveitar ele depois, porque já deformou. Né? Mas dá para puxar. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, presta atenção. É muito utilizado? É muito interessante? É uma ferramenta, é um recurso que você pode utilizar. Só que existem outros. Uma desvantagem desse parabolt aqui é o seguinte, ó, isso aqui é concreto. O concreto ele é duro, né? Ele tem uma dureza grande ali. Como o parabolt é preso, deformando essas aletas e prendendo pela lateral, não é impossível acontecer algumas trincas localizadas aqui em volta dessas aletas no lugar onde ele está forçando ali. Né? Dependendo do que você estiver fazendo, né, da importância daquela estrutura, que não, eu tenho que estar garantia que isso aqui não vai ter trinca, porque isso aqui é importante e tal. Por isso eu não posso dar um parabolt. Eu não posso ter trinca. Aí como é que eu faço? Eu posso, inclusive, eu acho que eu já passei um material disso naqueles materiais complementares, eu passei isso para vocês. Eu vou usar um chumbador químico. Olha aqui, ó. Isso aqui é um chumbador químico que já foi montado. Mas eu vou encontrar uma imagem aqui, ó, que explica o passo a passo de como que ele funciona. Vê? Aquela gaiolinha que vai dentro do concreto, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se essa imagem aqui ela amplia. Essa aqui tá interessante, ó.
Eu tenho um concreto lá, beleza, sossegado, e eu preciso travar alguma coisa lá. Eu não posso usar parabolt porque eu não posso ter microtrincas no meu concreto. Ok, eu vou pegar uma broca, eu vou furar isso aqui, certo? Vou limpar depois, né? Porque para esse caso aqui tem que estar bem limpo, não pode ter poeira, pó, sujeira, umidade, não tem nada não. Eu vou fazer esse furo. Aqui é furo invertido, não importa. A lógica é a seguinte: eu vou preencher esse furo com uma ampola. Deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Aqui, ó, tá vendo essa ampola aqui? Essa ampola é como se fosse uma ampola de remédio. Essa ampola ela tem um elemento químico aqui dentro, uma substância química, que eu vou colocar a ampola inteira nesse furo. Aqui, ó, uma ampolinha, você compra essa ampola, ou você compra nessa bisnaga aqui também, dá para utilizar. Caramba, eu só queria uma imagem aqui que eu vi uma vez, que é bem didática. Mas enfim, deixa eu pegar aquela que a gente estava olhando lá, que dá para explicar. Aqui, ó, isso aqui é interessante, foi o que eu falei para vocês. Ó, o parabolt ele vai abrir e ele vai causar essas microtrincas em volta do concreto. Né? E tem outro detalhe. Se isso aqui for uma área que pode ser alagada, que pode molhar com chuva, não está abrigada, vocês concordam que essa umidade ela pode penetrar aqui, ó, e pode interagir com esse parabolt no futuro, no próprio concreto, e com o tempo isso aqui pode dar algum problema de infiltração. No chumbador químico não dá não, porque olha o que vai acontecer. Acho que vai dar para explicar. Eu faço um furo, eu faço um furo aqui, aí eu vou limpar esse furo para não ficar nada, aí eu vou colocar essa ampola dentro desse furo, e aí eu vou pegar o meu chumbador, de fato, essa barra roscada aqui, ó, e vou lançar para dentro desse furo, quebrando aquela ampola. E aí eu vou começar a roscar esse chumbador, ele vai chegar até o final lá. À medida que ele vai roscando, aquela substância da ampola vai penetrando ali, pegando todas as cavidades, microcavidades do concreto, e vai penetrando naquela rosca também do próprio chumbador. Quando aquilo seca, né, não sai mais. Né? Eu posso fazer o esforço de arrancamento que for no parafuso aqui, que a massa aqui desse chumbador não sai mais. É tipo um durepox, qualquer coisa assim. É mais fácil quando eu puxar isso aqui, quebrar em volta e vir aqui uma massa de concreto junto com o parafuso do que quebrar no chumbador. Tá? Com a vantagem ainda que vocês podem ver que selou. Eu não tenho entrada de umidade aqui mais e eu não tenho geração das trincas lá no concreto. Tá? Muito interessante isso daqui, ó, pra você ver que ó, ele fica todo fechado aqui embaixo. Não entra umidade nem nada. Mantendo a integridade do concreto ali. Certo? Aí eu posso ter de ampola, eu posso ter aqui nessas bisnagas que eu coloco aqui com esse aplicador aqui manual. É muito interessante. Eu tenho certeza que eu passei um catálogo para você de chumbador químico em algum lugar aí, não sei qual disciplina que foi, mas eu passei para vocês. Bom? Aí vem umas coisinhas aqui, ó. Eu acho que nesse momento eu vou mostrar aqui para vocês que salta aos olhos quando eu estou falando de rosca em parafusos, é isso aqui, ó. Eu tenho um diâmetro externo do meu parafuso, que é a medida máxima, que é onde eu vou tacar no torno lá, é a medida que eu tenho que encontrar. Tá? A profundidade do dente aqui da rosca é quanto eu tenho que entrar com a minha ferramenta ali para fazer essa rosca aqui depois. Isso aqui, ó, a distância entre o topo da crista de um filete até o outro, eu vou chamar de passo. Tá? Obviamente vocês já sabem disso, a gente conversou lá sobre engrenagem lá, engrenagem helicoidal, né? Esse é o mesmo princípio do passo que tem lá. Tá? Aí depois que eu faço ali a minha rosca, eu tenho esses canivetes aqui aferidos para que eu possa verificar se ficou certinho. Né? Eu conto aqui a quantidade de filetes, uso paquímetro, isso aí a gente é ferramenta de uso comum em oficina.
Tem as porcas, que levam os mesmos princípios lá dos parafusos e das roscas também, só que dessa forma interna, né? Aqui eu tenho essas porquinhas aqui que a gente já viu. E aqui vai falar sobre mola, que já não é do nosso interesse nesse momento aqui. Tem um negócio que vocês provavelmente conhecem, que chama rosca NPT. Já ouviu falar disso? A rosca NPT, pessoal, é uma rosca muito utilizada para tubulações de gases e líquidos. Qual que é a vantagem dela? Ela, diferente das roscas lá de parafuso de máquina, nessas roscas aqui eu vou fazer elas em tubos, né? O tubo, ele tem uma parede fina, vocês concordam? Então eu tenho que ter uma rosca também fina, que eu consiga roscar um tubo nas conexões. Tipo esse aqui, ó. Quer ver? Tubo, conexão, roscado. Por exemplo, eu tenho um T aqui, um T de 2 polegadas. Essa rosca aqui é uma rosca NPT. Vou explicar qual é a vantagem dela, né? É uma conexão de tubulação. Eu posso passar gases ou líquidos aqui. Principalmente, se for gás, aqui, ó, por exemplo, a Tupi é a grande fabricante de conexões aqui, metálicas para tubulação. Aqui, ó. Aqui eu tenho um tubo, tá vendo que a ponta dele é roscada aqui também, e isso aqui é uma luva. Né? Aí eu vou e enrosco a luva aqui na ponta desse tubo para que eu consiga colocar um outro tubo e dar sequência na tubulação. A luva é um elemento onde eu vou, que eu uso para fazer as conexões entre 2 tubos e dar sequência naquela tubulação ali. Aqui internamente, ó, como que é a luva, uma meia luva aqui também, que é a sua metade, né? Uma luva de redução. Aqui está aqui um tubo com a ponta roscada. E essa rosca é NPT. Rosca para tubulação é rosca NPT. Aqui tem um nipple aqui, ó. Tá, John? Ok. Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que essa rosca, ela é cônica. Ela entra aqui mais baixa e à medida que a ponta do tubo aqui vai andando, você vê que o perfil dela, ele vai subindo. De forma que à medida que eu vou entrando aqui fazendo o rosqueamento, eu tenho uma selagem, fica mais selado, esse ajuste fica tão forçado que eu consigo fazer uma vedação só pela rosca. Tá? Obviamente, né, eu vou colocar alguma coisa ali, um veda-rosca, dependendo do tipo de tubulação, eu posso colocar até um cordão ali. Tubulação de incêndio, a gente usa um cordão barbante, né, que vai junto com o filete da rosca ali. Mas nesse caso aqui, dependendo do tipo, veda-rosca atende. Se é veda-rosca normal, que a gente faz tubulação de PVC, também atende, dependendo do tipo. Só que a vedação se dá porque o perfil dessa ponta de rosca é cônico. Aí, à medida que eu vou enroscando, vai dando interferência, vai travando ali a conicidade, né? E eu consigo fazer uma vedação que evita a saída dos gases, de água sob pressão, qualquer líquido sob pressão que eu estou trabalhando. Bom? Tá, John, mas ok, você me cativou. Eu quero virar um projetista de elementos de máquinas. A gente está acabando a disciplina aqui. Agora eu vi que tem muita coisa, tem espaço para me desenvolver, para eu desenvolver. Como é que eu posso chegar lá? Você vai chegar lá, basicamente, fazendo isso aqui, ó. No portal de vocês lá de resistência a elementos de máquinas, no material complementar, vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó, livro projeto de máquinas. Tem 3 arquivos lá. Esse livro aqui deve ter, não sei se é esse que tem aqui umas 900 páginas, mas tem página para dedéu. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho dele aí. Tem mais que isso, vocês já abriram. Abriu? Tem mais de 1000 isso aí, viu? Pois é, aqui, ó. 1055. Se você tiver uma capacidade de foco absurda e tempo, abrir esse livro aqui. Obviamente, né, que você não vai imprimir isso aqui, é mais barato comprar, né? Mas se você comprar para ter na mão, né? Mas você vai pegar esse livro aqui e vai começar a ler ele da primeira página até a última. Olha o índice dele aqui, o tanto de coisa que a gente vai encontrar. Quer ver? Introdução ao projeto de máquina,
Materiais e processos, aí vai falar aquele ensaio de torção, ensaio de flexão, um monte de ensaio que a gente nem comentou. Dureza, tratamentos térmicos, endurecimento superficial, revestimento e tratamento superficial, tipo galvanização, tá aqui, ó, galvanização, nitretação, eu consigo aprender por aqui. Propriedades gerais dos metais, aqui, para cada um do ferro fundido, aço. Determinação das solicitações para identificar as cargas a que cada coisa está submetida. Aí vai falar um pouquinho de vibração também, que é o cara que se especializa em vibração, ele tem problema psicológico, porque é um negócio muito complicado, mas que dá muito retorno técnico e financeiro, tem pouca gente que entende. Aí vem tensão da informação. Aí mais para frente, vocês vão encontrar aqui, ó, desgaste, potência de eixo. Tudo isso que a gente comentou aqui nesse semestre, obviamente que está bem apresentado aqui. Ok, mas vocês vão encontrar um monte de coisa. Freio de tambor, freio de disco, mas isso aqui é mais uma teoria, né? Ô, Jonathan, onde é que eu vejo as tabelas, os números, os desenhos e tal? Aí você vai ver aqui, ó. Apresento para vocês uma coisa que é a bíblia de todo projetista mecânico, que é o tal do Protec. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso aqui existe desde que Guaraná era com rolha, né? Isso aqui é coisa antiga, mas que não é que é por ser antigo, que é desatualizado, né? Toda a indústria metal mecânica no mundo é baseada nisso daqui. Tá? O que é que eu tenho aqui? Ó? Nesse arquivo aqui em PDF que eu coloquei para vocês, também é bastante, ó, 400 e tantas páginas, ele é para desenhista de máquina. Tá? Você não vai encontrar muita coisa de cálculo aqui, não. Mas vai encontrar muita coisa sobre desenho mecânico. Funilaria, conjuntos e detalhes, elementos de máquinas, perspectiva, normas e comentários. Se você é um completo desconhecido de desenho técnico, você pega da primeira página e ir estudando, você sai desse livro aqui especialista em desenho mecânico. Tá? Projeções, perspectiva, aquilo que vocês viram lá atrás, normas e convenções, aí vem os elementos de máquina. Aí vai falar aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui, ó. Se dá para aproximar. Tipo de rosca, parafuso, rebite, eixos ranhurados, chavetas, polias, catracas, cames, engrenagem cremalheira, cálculo de engrenagem cônica, coroa e rosca sem fim. Aqui, ó, conjuntos de detalhes. Aí, só para vocês terem uma ideia do nível de detalhe que tem aqui, ó, que tem as perspectivas, tem os conjuntos. É um negócio, assim, muito bom, muito profissional. Só para te formar desenhista de máquina. E não é coisa simples, não, pessoal. Tem coisa pesada aqui. O caboclo tem que sentar e ter dedicação para estudar. A gente está estudando parafuso aqui, para você ver. Ensina a desenhar as dimensões, o que você tem que verificar. Muita coisa. Olha o que tem mais para frente aqui. Aqui, ó, desenho de conjunto dessa morsa aqui. Tá lá. Ok? Esse aqui é o desenhista de máquina. Aí vem, de fato, o Protec. Ó. Não, mentira. O Protec é os dois, né? Aí vem o módulo de projetista de máquina. Muitas páginas também. Muito conteúdo. E aí, ó, vamos ver o índice aqui que vai te apresentar. Já começa aqui com um monte de tabelas, né? Conversões. Que nem tem índice, eu acho que vai ter um remissivo lá no final. Ó. Aqui, ó. Vai te passar um pouco de geometria. Aí vai te passar aqui escoamento de líquidos. Ó, você já está sendo um projetista, não é só desenhista. Então, você tem que aprender como é que é feita as questões hidráulicas também. Mais na frente aqui tem um módulo de estrutura metálica, vai te ensinar a calcular a estrutura metálica. Isso aqui me parece ser uma lubrificação de engrenagem. Manivelas, fios, barras, tubos e chapas. Os perfilados. Corrente. Conjunto mecânico. Entendeu, pessoal? Então, assim, a gente está finalizando essa parte de elementos de máquinas, então,
esse norte que a gente passa aqui, porque vocês viram o conteúdo desses materiais. Não dá. Se fosse fazer um curso disso aqui, daria curso de 2 anos, basicamente, né? Só para isso. Então, assim, existem caminhos, vocês têm as informações, tem material, dá para correr atrás, dependendo do que você precisar. John, mas hoje em dia tem muito software, né? Realmente, eu mesmo já apresentei muita coisa aqui para vocês. Acho que eu posso até terminar esse compartilhamento aqui. Eu mesmo já apresentei muitos softwares aqui para vocês, tem muitos outros que vocês nem fazem ideia. Eu comentei com alguns de vocês aí sobre, não sei quem foi que me perguntou sobre pneumática e hidráulica industrial. Aí eu falei que vocês comentaram comigo que vocês vão ter isso em automação no semestre que vem. Aí eu comentei, procura um programa que chama Festo Fluid Sim. Festo é a marca, né, da empresa, e Fluid Sim é o nome do programa. Ele faz até simulação, você coloca para funcionar os seus sistemas pneumáticos hidráulicos, e ele te indica, tem erro aqui, a pressão aqui está baixa, a pressão aqui nesse ponto está assim, assim, assado. O cilindro seu pneumático está avançando numa velocidade e recuando na outra. Né? Tem a biblioteca de válvula que você tem que colocar lá. Tem muitos programas. Mas, novamente, vocês já entenderam. Ter um programa e não saber o que você está inserindo e nem interpretar o que ele está te entregando é muito perigoso. Né? E aí vem um comentário particular. Um erro muito grande que tem hoje em qualquer setor de trabalho, não é só industrial não, é em qualquer lugar, né? É o cara aprender a trabalhar somente com quem já está trabalhando. Ele não vai na norma, no pé do toco, para ler como é que de fato tem que fazer as coisas. Porque às vezes o cara que está lá fazendo há 20 anos, está fazendo há 20 anos errado, só que nunca teve ninguém com capacidade técnica para identificar aquele erro. Tá? Quem faz na prática ali, obviamente, você tem que respeitar, porque o William tem 6 anos aí na mesma empresa, o Caboclo resolve muita coisa, a gente conversa aí, ele me fala. E ele mesmo já comentou que tem gente lá que é muito mais graduado que ele, que resolve muita coisa ainda de forma assim, não tapa. É aquela história lá do R$1.000, né, o orçamento, é 999 para saber qual parafuso apertar e R$1 só para apertar o parafuso. A experiência é importante. Só que ela não pode vir sozinha. Né? O cara, ele tem que ter a capacidade de pegar, sentar, assistir videoaula, né? Assistir, fazer um curso, imprimir uma norma, ler, procurar ali, de fato, o que significam aquelas coisas para agregar mais valor para o profissional. Tá? Meu irmão passa muita dificuldade com essas questões, porque ele trabalha num lugar em que os conhecimentos são passados. Só que meu irmão é muito cri-cri, muito mais do que eu, vocês têm uma ideia com essa questão de norma. Meu irmão é um cara muito bacana. Ele reclama disso. Pô, gente, tem tanta coisa que acontece errada e acaba que as pessoas não identificam esses erros porque não sabem que está errado. A pessoa o cliente recebe aquilo lá, ele não tem capacidade, porque ele é leigo, ele tem capacidade de ver e confia que está recebendo um negócio bom. Mas, às vezes, aquele bom está vindo com defeito, que só vai ser descoberto daqui 5, 10 anos. Aí não é isso que a gente tem que conseguir, é sempre um serviço melhor. Tá? Então, assim, material vocês têm. O norte ali vocês têm. Tem que sentar, estudar e encontrar tempo para isso. Bom? Fica para a semana que vem, nas aulas que a gente tem semana que vem ainda, essa questão que eu vou dar uma aula de hidráulica para vocês conhecerem um pouco de bombas e sistemas de bombeamento. Então, e acabou por hoje. Esse negócio do software, você falou comigo, com o Rafael. Foi, né? Foi com vocês dois mesmo. Procura, que é muito interessante esse programa. Se você tiver mesmo essa questão de automação no semestre que vem, vai chegar já com ele na mão, vai ser muito bacana. E tem ele em português, se eu não me engano, tem as formas de traduzir, tem aí, vocês entendem mais aí de informática do que eu. Hoje tem jeito para tudo. Beleza, doutor? Beleza, boa noite, então. Valeu, um abraço, até semana que vem. Boa noite, até mais. Boa noite.